Muito boa tarde a todos. Há 10 anos decidimos na Fundação Cupertino Miranda assumir a literatura portuguesa como uma prioridade fundamental. Hoje temos a alegria de vos apresentar o Cânon. No domingo apresentaremos a Torre Literária, em Famalicão, louvor e simplificação da literatura portuguesa. Tudo isto acontece graças ao talento de António Feijó, João Figueiredo e Miguel Taman, e também da Tinta da China e da sua equipa, da Bárbara Bolhosa e da Ruth Paiva e muitas mais colaboradoras. Muito obrigado a todos pelo vosso contributo inestimável. A todos o nosso muito obrigado. Podemos fazer perguntas enviando-as por via dos comentários no Facebook da Tinta da China e da Fundação Cupertino Miranda nos próximos 40 minutos. Os autores, no final da apresentação, vão procurar responder da melhor forma às questões que queiram colocar com a ajuda do Ricardo Araújo Pereira. Temos realmente um gosto muito especial na Fundação Cupertino Miranda em editar o Cânon com a Tinta da China e hoje podem comprá-lo com um desconto de 10%, quer no site da Fundação Cupertino Miranda, quer no site da Tinta China. E a partir de segunda-feira podem visitar a Torre Literária, louvor e simplificação da literatura portuguesa em Famalicão. Olá, boa tarde. Bem, depois das palavras do Pedro Álvares Rioeiro, só queria aqui fazer um reparo que o desconto está à venda com 20% de desconto e não 10%. E resta-me só agradecer a confiança que depositaram na Tinta da China para avançar com esta parceria neste projeto tão ambicioso que é o Cânon da literatura portuguesa e a Torre Literária. Queria agradecer também aos editores, aos professores António Feijó, João Figueiredo e Miguel Taman, que tiveram a difícil missão de editar esta lista de autores a incluir no Cânon da literatura portuguesa. E por fim, agradecer ao Ricardo por estar aqui hoje, com este papel importante de divulgar a lista completa dos autores escolhidos. E passo então a palavra ao Ricardo. Muito bem, muito obrigado. Eu queria cumprimentar toda a gente. Queria dizer que, na verdade, não estou aqui para apresentar o livro, como é evidente, nem teria qualificações para isso. Há, aliás, muito poucas coisas para as quais eu tenha qualificações, mas, quer dizer, muito brevemente, o livro, como a Ruth disse, é editado pelos professores António Feijó, João Figueiredo e Miguel Taman e consiste num conjunto de nomes que eles consideram fazer parte do cânon. Eu já vou ler os nomes. É discutido também o conceito de cânon, digamos assim. Logo na introdução, os editores previnem-nos para o facto de, primeiro, este ser um livro de crítica literária, portanto, cada autor escolhido para figurar no cânon tem direito a um texto escrito por um crítico, exceto dois, que têm direito a 2 textos cada um, e, portanto, e ainda nos previnem de outra coisa, quer dizer, ensaiam, digamos, uma defesa, embora não muito aguerrida. Eles, sinceramente, não parecem muito interessados em defender-se, embora vão dizendo, como é óbvio, que todas as escolhas são, até certo ponto, excêntricas, e um cânon é sempre uma escolha. Eu vou, então, se calhar, começar por ler a lista de nomes que os professores escolheram para figurar no cânon. Vou guardar 3 para uma segunda fase da conversa, para gerar um suspense que imagino que aí em casa está a pôr toda a gente a roer as unhas, mas vou então ler os nomes tentando não me sentir como uma pessoa que está a anunciar os vencedores de um fim de semana para 2 no Gerês. Os nomes são então Fernando Pessoa e Luís de Camões, os tais dois autores que têm direito a 2 textos cada um, e depois Agostina Bessa Luís, Alexandre Herculano, Alexandre O'Neill, Almada Negreiros, Almeida Garrett, Antero de Quental, António José da Silva, António Nobre, Padre António Vieira, Aquilino Ribeiro, Bernardino Ribeiro, Bocage, Camilo Castelo Branco, Camilo Peçanha, Carlos de Oliveira, Cesário Verde,
Essa de Queiroz, Fernão Lopes, Fernão Mendes Pinto, Fiamma Ace Pais Brandão, Florbela Espanca, Gil Vicente, Gomes Leal, Herberto Helder, Irene Lisboa, João de Deus, Jorge de Sena, José Régio, José Rodrigues Miguéis, José Saramago, Júlio Diniz, Luísa Neto Jorge, Maria Judite de Carvalho, Mário Cesarini, Mário de Sá Carneiro, Miguel Torga, Oliveira Martins, Raul Brandão, Ruben A, Rui Belo, Sá de Miranda, Teixeira de Pascoais e Vitorino Nemésio. Deixei para o fim os tais 3 que revelaremos mais tarde e antes disso, se calhar vou fazer com que os professores falem um pouco. Quer dizer, em primeiro lugar, eu confesso que vejo nos olhos dos 3 um ar ligeiramente maroto, de quem apesar de tudo, fez uma travessura. Porque isso seria, até certo ponto, inevitável, não é? Quando se escolhe uma lista de nomes, há sempre alguns que ficam de fora e essa escolha, em princípio, será contestada. Só os nomes que eu já li, mesmo sabendo que faltam 3, em princípio já há pessoas a contestar algumas das escolhas que foram feitas. E, portanto, se calhar a primeira pergunta seria essa. Porquê é que 3 prestigiados académicos resolvem mexer numa espécie de vespeiro, como estas coisas são sempre? Bom, em primeiro lugar, nós olhamos para isto, para a ideia de fazer um livro de ensaios, que fosse um livro de ensaios sobre os autores que nós consideramos canónicos, como não tanto a importância da lista de nomes, mas a importância do ensaio que escrevêssemos sobre cada um dos nomes. Ou seja, o interesse está no modo como nós, ou como alguns dos críticos que escreveram aqui, falam sobre aquele autor particular. E, portanto, logo na introdução nós dizemos, isto não é um guia neutro para a literatura portuguesa, isto não é o cânone da literatura portuguesa no sentido em que se espera que sejam as tábuas do Sinai e portanto, está gravado em mármore, não é nada disso. Temos ideias sobre alguns dos autores e decidimos vamos escrever um ensaio e o ensaio é que será interessante em si. O elenco de nomes é menos interessante porque poderia ser suplementado muito, alguns deles poderiam ser substituídos. Não há uma fixidez assim no elenco que seja tão impositiva, pelo menos acho eu, não sei. Professor, eu não queria que se sentisse relutante em falar, eu não quero que isto seja um inquérito policial, eu não sou suficientemente entendido nestas questões para sim, exatamente, sequer para estar de pé atrás ou para validar a escolha que fizeram. Mas se calhar faria outra pergunta, que é o próprio conceito de canon tem neste livro, é neste livro discutido mais do que uma vez. E, portanto, se calhar, talvez, não sei se o professor João Figueiredo quer falar um bocadinho sobre isso, sobre o próprio conceito de canon, o que é que... Eu, de nós os 3, fui o único que não escrevi um ensaio sobre o conceito de canon. Boa escolha minha. Talvez o professor Miguel Tamen, eu queria... Já agora uma questão marginal para si, professor Miguel Tamen, o facto do poeta Pedro Tamen não estar nesta lista, os seus natais vão passar a ser mais duros, mais... Vão. Não, mas atenção, os autores são autores mortos. Sim, pois exatamente, diz aqui, sim... É com uma exceção. Com uma exceção, exatamente. O professor, então, se calhar pedia-lhe, uma vez que o professor João Figueiredo está mesmo a tentar boicotar todas as hipóteses de falar, que falasse sobre o próprio conceito de cânon e o modo como ele é discutido no livro. Um cânon é uma lista e uma lista é uma lista de preferências. Mas nós nas nossas vidas temos 2 espécies de listas. Temos listas de compras, quer dizer, listas de coisas que nós achamos que precisamos, e temos catálogos de bibliotecas, que são listas de coisas que nós achamos que temos. Muitas vezes, quando se fala de canon, confunde-se os 2 tipos de lista e achamos que, por termos uma lista daquilo que temos, achamos que continuamos a precisar disso para sempre.
Ora, estas listas mudam muito. A nossa lista é uma lista possível, e com certeza se aqui há 70 anos tivesse feito uma lista parecida, iam aparecer nomes que nunca nos teriam ocorrido, e não iam aparecer nomes que com certeza nos ocorreram. E é o interesse e a balbúrdia dessas listas todas que nós temos esperança que possa também interessar as pessoas que lerem este livro. Professor João Figueiredo, Finalmente. sim, veja como tentei montar um cerco suficientemente eficaz para que o professor seja obrigado a falar. Um dos seus ensaios é sobre o autor da vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, não é? Assim, é sobre o Frei Luís de Sousa, Sim, certo? é verdade. Esse nome, eu não sei se seria um nome que as pessoas esperariam que fosse óbvio, cuja inclusão no cânon fosse óbvia. E eu confesso, embora eu tenha lido e seja um grande admirador da prosa do Frei Luís de Sousa na vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, eu não sei, primeiro, se há mais obras do Frei Luís de Sousa ou se essa é a única, e segundo, basicamente era isso, era a questão da inclusão dele no cânon, uma vez que se trata de um autor, digamos, razoavelmente desconhecido para leigos, acho eu. Então, começando pela primeira pergunta, há mais obras, nomeadamente uma longa história da Ordem de São Domingos, em Portugal, que em parte foi publicada póstumamente, com um prefácio do Padre António Vieira, que diz que o Frei Luís de Sousa é realmente um prosador excepcional, e uma outra obra descoberta em manuscrito pelo Alexandre Herculano no século XIX, Os Anais de Dom João III. Portanto, uma história do reinado de Dom João III. O Frei Luís de Sousa, como o Ricardo também, de certo, já sugeriu, dizendo que é um leitor da vida de Frei Bartolomeu dos Mártires, é um prosador excepcional. E habitualmente não é conhecido. Frei Luís de Sousa, para a generalidade das pessoas, quer dizer a peça do Garrett, que tem como herói muito efabulado este escritor, este homem que foi um frade dominicano, historiador, e que tem uma prosa absolutamente excepcional. É uma espécie de prosador dos prosadores, como o Velázquez é o pintor dos pintores. O Frei Luís de Sousa é um prosador de prosadores, é um prosador admirado pelos outros prosadores. Muito bem. Eu não sei se querem avançar já, eu posso, se calhar, só fazer uma última questão antes. Eu não sei se, aliás, não sei se os professores querem dizer coisas sem serem por eu lhes fazer perguntas. Se calhar é melhor, não é? Sobre Frei Luís de Sousa. Sobre Frei Luís de Sousa é capaz de ser. Não, sobre esta empreitada, sim, claro, assim. Claro. Sobre esta empreitada. Não, há uma característica desta empreitada que é uma característica curiosa, é que aquilo que nós pedimos às pessoas, e desde logo pedimos a nós próprios, foi que os ensaios exprimissem opiniões pessoais sobre estes autores. Muitas vezes os professores, e aliás muitas vezes também os críticos, acham que a melhor maneira de ser crítico é não dizer o que pensam sobre coisa nenhuma e não exprimir nenhuma opinião. Não sei se é porque acham que são uma espécie de cientistas, não sei se é porque acham que assim estão mais protegidos, mas a tradição do ensaio, literário, aquilo que, a nosso entender, a crítica literária é essencialmente a expressão de opiniões. E, portanto, nós pedimos às pessoas que escrevessem as suas mais fundadas opiniões. Algumas opiniões são completamente consensuais, desde logo a começar por algumas das opiniões nossas, quer dizer que o Fernando Pessoa e que o Camões são talvez os escritores, talvez não, são com certeza os escritores mais influentes das várias tradições da literatura portuguesa, não é nada aventuroso, podia aparecer num programa do ensino secundário. Agora, outras opiniões são opiniões muito mais minoritárias. As ideias do João sobre o Frei Luís de Sousa não são com certeza partilhadas por muitas das pessoas que estão habituadas à literatura do século XVII. Mas é o vigor com que se defendem essa espécie de opiniões que, a nosso ver, dá interesse a uma empreitada desta.
Muito bem. Quem é que tem o plano desta sessão? Será que... Não sei se devemos continuar a falar ou se... Sim, continuamos. Sim, então, tendo em conta... Não sei se o professor João Figueiredo e o professor António Feijó querem falar também sobre a experiência de... Não, uma coisa que a lista de nomes que foi lida é uma lista relativamente convencional, ou seja, há aí alguns nomes que em princípio não estariam em histórias da literatura portuguesa ou em uma coleção de ensaios desta natureza. Como, por exemplo, posso arriscar dois? Sim. Não sei se, por exemplo, a Flor Bela Espanca e o Júlio Diniz seriam dois nomes que integrassem aquilo que se costuma chamar o canon. Nós encontramos na história da literatura portuguesa, mas as avaliações desses autores são mistas e, portanto, há pessoas que os põem na periferia, outras pessoas põem-nos mais no centro. É isso que me refiro, sim, claro. Sem fazer nenhum juízo sobre... E é uma coisa clara, é que alguém que fosse editor deste livro, de um livro desta natureza, e que fosse alguém que nós respeitássemos, podia ter uma lista diferente. O interesse aqui não é tanto, portanto, na lista de nomes, que é relativamente convencional, como eu dizia, mas é em ver se conseguíamos que as pessoas falassem de um modo que fosse relativamente excêntrico ao modo como habitualmente se fala, certo. Ou então que dissessem alguma coisa que fosse suficientemente interessante e provocante. E convidámos também pessoas de gerações muito diferentes, desde pessoas que estão neste momento a início de uma carreira universitária, nas quais nós reconhecemos talento e pensamos que o que fazem é muito interessante, como escolhemos pessoas da nossa geração, também nos quais reconhecemos um grande talento no que fazem, mas isto tinha de ser seletivo porque nós tínhamos 50 ensaios ou 50 autores para fazer. Outra coisa que nós afastámos logo de início, não havia propriamente aqui um valor de choque nisto. A ideia de que se podia fazer uma coisa realmente idiosincrática, cada um de nós poderia fazer um cânone idiosincrático que seria o seu. Mas mais do que estar a discutir nomes ou a discutir inclusões ou exclusões, parecia-nos mais interessante saber onde é que pode haver um bom ensaio sobre isto. Certo. Portanto, era mais neste sentido. Mas, por exemplo, quando eu digo que depois também quando muitas pessoas fazem decisões canónicas e são muito iconoclastas, querem destruir esta pessoa, certo. Destruir aquela pessoa. E muitas vezes isso não tem grande resultado prático, porque há uma romancista americana que disse que você pode ser contra o Grand Canyon, achar que o Grand Canyon não vale nada e pode cuspir para o Grand Canyon, mas depois de você cuspir, o Grand Canyon continua lá. E, portanto, instabilizar o cano também não é nada que nós, com um grande furor jacobino, decidíssemos. Vamos fazer isso? Não. Porquê fazer isso? Fútil. E, ao mesmo tempo, também não é uma proposta, por uma razão simples. Habitualmente as pessoas... O modo fraco de defender uma coisa destas é dizer que é uma proposta. Mas uma proposta, neste caso particular, tem logo um problema difícil, que é saber propõe-se a quem. Está-se a propor isso exatamente a quem. Quem são os propositados? Quer dizer, certo, as pessoas, não estamos propriamente a criar influência nem nos programas de ensino. Gostávamos é que as pessoas lessem alguns dos ensaios, ou vários dos ensaios, e pensassem: isto é muito interessante por razões muito diversas. A ideia era essa. Certo. Ainda assim, professor João Figueiredo, e mesmo, quer dizer, retendo aquilo que o professor António Feijó disse sobre haver mais valor nos ensaios do que propriamente nos nomes, a lista de nomes ser menos importante do que os ensaios que aqui estão, ainda assim parece-me evidente que uma lista destas, feita ainda por cima não por umas pessoas quaisquer, mas por três respeitadíssimos académicos, isso dá obviamente um peso diferente aos nomes e, portanto, a inclusão de alguns e a exclusão de outros poderá, digamos, mesmo não tendo sido a vossa intenção entrar numa espécie de iconoclastia fútil ou o contrário, ou de tentar a promoção excêntrica de um nome que não costuma ser, ainda assim vai haver discussão em princípio, não lhe parece? Então, eu vou fugir à sua pergunta dizendo... Isso é ótimo, porque em princípio valoriza a conversa. Ótimo. Dizendo que, além dos nomes próprios, no livro há ensaios dedicados a períodos. Exato. Ou a conceitos. Há, por exemplo, um ensaio dedicado ao Renascimento, um ensaio dedicado ao Barroco, ambos escritos pelo meu colega
e amigo Hélio Alves, um dedicado a prémios, outro dedicado a revistas, há um dedicado ao Orfeu e às duas principais revistas modernistas portuguesas, Orfeu e Presença. Isto é, há dois cânones minoritários, um ensaio dedicado à literatura escrita por mulheres, outro dedicado à literatura escrita por poetas e escritores homossexuais. Isto é, tentamos ser o mais inclusivos possível e pensamos no século XVII, à exceção do Padre António Vieira e, claro, do já famoso Frei Luís de Sousa. Há com certeza outros autores de que vale a pena falar e é isso que faz o professor Hélio Alves no ensaio sobre o Barroco. Muito bem, eu não sei se pretendem que eu avance para a leitura dos outros três nomes, sim, e depois voltamos a conversar porque talvez haja perguntas da internet, sim, existem já perguntas, não sei, vamos ver, se não houver também a gente arranjará a maneira de se entreter, sim. E portanto então, muito obrigado. Vou ler os três nomes que faltam, pode ser? E se calhar vou ler os três e fazer referência a dois que são referidos também, aliás, num dos ensaios que o professor João Figueiredo acabou de referir. Vamos começar pelos três nomes que faltam no cânon. Dom Duarte, Frei Luís de Sousa, percebo-me agora que o revelei antes do tempo, meu Deus, peço desculpa. Portanto, Dom Duarte... Nenhuma publicidade é demais. Pois é, sim, mas ao menos podia ter sido feito como deve ser. Peço tanta desculpa. Dom Duarte, Frei Luís de Sousa e as Três Marias. Eram os nomes que faltavam. Os outros dois que eu acrescentaria são Eduardo Prado Coelho e João Gaspar Simões, que são referidos também neste volume do cânon por serem os críticos mais proeminentes, provavelmente, do século XX. Este ensaio sobre críticos, aliás, a culpa cabe-me exclusivamente a mim, é uma tentativa de fazer uma espécie de vidas paralelas daqueles que foram os dois principais críticos portugueses do século XX. Eram dois críticos que se detestavam e o meu argumento é que eram muito parecidos. Se calhar para haver um grau de detestação mútuo tão grande é preciso haver uma grande presença subliminar. E achei interessante fazer uma vida paralela de duas pessoas que não concordavam em quase nada, mas que estiveram ativos durante muito tempo, com grande profissionalismo e com pouco interesse. Certo. Muito bem. Se calhar, agora que já está revelada toda a lista, talvez pudéssemos falar sobre... Eu peço desculpa por estar a amassar-vos com estas questões que me estão fartos de dizer que são miúdas, apesar de tudo. Mas se calhar podíamos falar sobre algumas ausências. Com certeza. Algumas ausências bastante proeminentes, como por exemplo, se calhar José Cardoso Pires, Virgílio Ferreira, Eugénio de Andrade e Sofia de Melbrenner. Talvez a Sofia de Melbrenner seja a ausência mais gritante, até porque está lá o primo, Ruben A. Portanto, vocês fizeram de facto uma maldade à família Anderson. E talvez possam dizer duas ou três coisas sobre essas ausências. Bom, o lugar de a Sofia de Melbrenner é uma personalidade cultural, cívica, política, literária, em relação à qual não temos a mínima reserva. É também uma pessoa reconhecida no país de um modo que pode dizer-se canónico, no sentido em que o sistema de ensino, a crítica generalizadamente, etc., a entronizou e com boas razões, com excelentes razões. No nosso caso, a razão por que pensámos isto, e aliás a ela poderia aplicar-se aquilo que eu disse sobre o Grand Canyon, isto é, a nossa exclusão é uma exclusão que não significa nada, não é? Mas por outro lado, a noção de canon, que era operatória também aqui, era uma noção de pensar que os autores que nós escolhemos, de certo modo, significam
uma alteração nas condições de expressão, de enunciação, etc., que faz aumentar a série de nomes que são a fase terminal. E esse era o critério mais importante para nós, era aqueles que aumentavam de um passo esta tradição assim. Pode haver nomes que são esplendorosos, extraordinários, cuja obra é muito boa, mas que desse ponto de vista ficam numa relativa clausura. Estão ali, são grandes nomes, mas estão ali. E, no entanto, na sequência, o seu peso é um peso um pouco mais remoto, ou pelo menos parece-nos, tecnicamente, vendo a progressão nome a nome. E essa é uma das razões. Os outros nomes que referiu poderiam completamente estar aqui. Aliás, Eugênio de Andrade está. Pois, aliás, muitos deles estão aqui. A Sofia de Melbrani, por exemplo, eu acho que é referida em 5 ou 6 ensaios, por razões muito diversas, em que se explica. Por exemplo, eu cito-a. Eu escrevi o ensaio sobre o Rubens A. E eu cito-a para explicar como o Rubens A chegou à literatura de um modo um pouco anómalo, porque vindo de um meio social onde isso não era no script de Vidas Possíveis não era um script possível. Ou não diria possível, mas pelo menos previsível. E ele, a certa altura, conta uma coisa maravilhosa que a Sofia lhe disse, que foi quando ela referiu que, quando era nova, na granja, portanto, neste meio social afluente, ela nunca disse que escrevia poemas, porque se o dissesse ninguém viria buscá-la para dançar. E observações destas são observações que dizem muita coisa, portanto ela está presente. Agora, nós entendemos neste elenco há uma série de nomes que queremos incluir, a certa altura também há os limites disto e nós vamos privilegiar estes porque permitem um tipo de ensaio que pode ser estimulante. Não sei. Muitas vezes as pessoas que dão por falta de nomes e que gostariam que certos nomes estivessem numa lista têm que fazer um argumento a favor desses nomes. Ora, a história da crítica portuguesa tem muito poucos argumentos. Como dizia um crítico que não era português, tem muitas demonstrações no sentido militar do termo, mas não tem realmente argumentos. E, portanto, quem acha que certos nomes deviam estar lá tem bom remédio. Escreva um livro, é disso que nós precisamos. Aliás, mas há um ponto no que o Miguel disse que eu acho também importante, que é, muitas vezes nomes próprios são modos de parar a conversa. Ou seja, aparecem de modo tão impositivo que uma pessoa, não vou tocar aí. Mas o nome próprio, para falar do nome próprio, o que é requerido é um argumento, isto é como alguém, por exemplo, fazer valer uma posição académica ou qualquer coisa puxando dos galões, não é? Nós dizemos, com certeza, mas agora mostre-me o que fez, mostre-me o que escreve, e então eu vou decidir se você é ou não professor catedrático. Mas agora não me invoque a sua posição para que eu diga, como é catedrático, com certeza, eu curvo-me, etc. Não, com certeza, é catedrático, nós tiramos todos os chapéus, mas agora vamos então conversar sobre o que é que você escreveu sobre, e agora diga-nos uma coisa que escreveu para nós podermos avaliar. Muito bem. Eu sei que temos mais algo, não sei se querem acrescentar alguma coisa. Acrescentar, é melhor acrescentar. Eu posso dizer uma coisa sobre uma coisa que o António tinha dito, que é também outra característica deste livro. Como acontece muitas vezes em nomes de autores tão lidos e tão comentados e tão editados, há pessoas que são especialistas nesses autores. E nós neste livro misturamos ensaios escritos por pessoas que já tinham escrito muita coisa sobre esses autores, com ensaios de pessoas que nunca tinham escrito nada sobre esses autores. O facto de uma pessoa não ser especialista num autor não o torna automaticamente um ignorante. E o facto de uma pessoa ser especialista num autor torna-o muitas vezes um ignorante. Uma pessoa incapaz de ver certas coisas evidentemente. E, portanto, muitas vezes os autores de artigos sobre certos poetas ou certos romancistas são inesperados. São pessoas que alguns leitores conhecerão de terem escrito coisas sobre outro assunto e de repente aparecem ali um bocadinho fora do contexto. Mas esse efeito de... É o nosso caso. Aliás, é o nosso caso. É o nosso caso. Pois,
Claro, aliás, mas diga. Não, eu ia dizer isso. Uma das coisas mais divertidas, pelo menos no que me diz respeito, foi ter que escrever ensaios sobre pessoas que só conhecia na ótica do utilizador, por assim dizer. Não, ficou a conhecer, não, mas, por exemplo, isto é verdade, porque no meu caso, foi o caso dos três, mas às vezes escolhemos autores, cada um de nós, porque nós temos um número significativo de ensaios. E a escolha, em alguns casos, foi de pensar, este autor eu não sei exatamente o que pensar dele, porque nunca o li, mas, portanto, vou escrever sobre ele, e para escrever sobre ele vou ler a obra dele. E então era ler a obra toda, por atacado, esperando que aquilo libertasse alguma coisa. E, naturalmente, liberta, porque não é só no nosso caso, no caso de qualquer pessoa, a pessoa reage ao que está a ler. Claro. E, portanto, o ensaio era tentar articular a reação a alguma coisa que para nós era inicialmente desconhecida e que, entretanto, se tornou convivial. No seu caso concreto, professor, eu lembro-me de umas aulas que eu frequentei suas, o professor tinha de repente, a propósito do Saramago, tinha identificado qualquer coisa no estilo, sim. até tinha cunhado, digamos, um nome para Sim. o estilo, e vi que aqui no Canon Claro. é da sua autoria o ensaio. O ensaio do Saramago eu escrevi e escrever o ensaio do Saramago foi uma coisa muito interessante, porque eu li a obra na quase totalidade, se não na totalidade, e a intuição inicial era esse aspecto estilístico, que era a única coisa que eu tinha conhecido dos dois únicos romances que tinha lido dele no início, há uns anos, quando começámos isto. E nesse caso particular era ele ter um modo de descrever alguma coisa em que por vezes parece estar a fazer o cinzento, ou seja, é fazer com que a prosa progrida, mas dizendo coisas que não são propriamente novidade. Certo. E que parece às vezes até e que é uma forma de ironia muito localizada na prosa, e olhar para isso eu pensei, eu gostava de fazer esta entrada para perceber melhor isso, mas ao fazer essa entrada entrei numa coisa muito mais ampla, porque o Saramago é realmente um grande romancista, e eu estou só a dizer isto porque muitas vezes nós os três às vezes temos apreciações diferentes e o livro não reflete nada de unânime, isto é, há muita coisa aqui que nós partilhamos, Certo. muita, mas há outras coisas que não partilhamos, e algumas coisas que não partilhamos alguns de nós veem com grande indulgência o terceiro a ter aquela... Mas isso levou a negociações ou foi só faz lá isso no teu canto e a gente continua com o nosso... Houve sangue. Não, mas houve também uma coisa, ainda não falámos inglês, que é agora uma coisa necessária em qualquer ocasião pública portuguesa, portanto vamos usar o inglês pela primeira vez. Houve também gentlemen's agreements. Certo. Muito bem. Apesar de não sermos gentlemen. Estamos longe de o sermos, de qualquer modo. Bem, eu não sei se... Temos perguntas? É que eu acho que ainda não me enviaram. Será que me enviaram as perguntas? Deixem-me lá ver. Se calhar... Tu enviaste umas perguntas, Catarina, sim? Para o e-mail. Não recebi nada, sabes? Queres ver se guardar-me as perguntas e depois eu... É que nem sequer está no junk. Não sei o que se terá passado. Tens o meu e-mail certo? Eu posso só de uma coisa. O Ricardo falou sobre Júlio Diniz. Certo, sim. O ensaio sobre Júlio Diniz, do Abel Barros Batista, eu acho que é um dos grandes ensaios deste livro. É um ensaio muito inteligente e em que ele faz uma série de pontos num curto ensaio que tem uma implicação muito grande para a história literária e para a história da literatura portuguesa. É realmente alguma coisa de muito bem feito. E aconselho os leitores do livro a olhar para isso com cuidado. Muito bem. Eu fiquei surpreendido porque o professor Abel Barros Batista escreve o do Júlio Diniz... escreve o do Camilo Castelo Branco também. Sim. Muito bem. Então não fiquei nada surpreendido. Tens aí, Ruta, conseguiste? Ainda não? Ainda nada? O que é que se passará? Catarina, nós na verdade estamos a 10 metros um do outro. O facto de não conseguirmos comunicar...
Conseguiste? Obrigado, muito obrigado. Vamos ver, então, deixem-me ver se... é o nosso espectador Alexandre Roma, por exemplo, que pergunta, põe em causa um dos vossos critérios, que é porquê só autores já falecidos? Há uma longa tradição, que é uma tradição, a razão não é essa longa tradição. Há uma longa tradição académica, nos termos da qual só se fazia tese de doutoramento após a morte do autor. Até aos anos 50, por exemplo, em França isto era assim. Quando André Gide morreu, em França, havia uma grande fila de pessoas à volta da Rue des Écoles para registarem teses de doutoramento sobre o Gide, que tinha morrido há 5 minutos. O nosso critério não foi esse, mas foi pensar, se começarmos a incluir vivos, os vivos, a obra deles, em muitos casos, está ainda em produção. Claro. Não haveria mal nenhum nisso, mas subitamente isto tornava-se ingovernável, isto é, porque apesar de nós acharmos que entre os vivos há nomes maiores, realmente maiores, da literatura portuguesa vivos, não são talvez tantos como se possa pensar, mas há de certo, mas isso tornava isto ingovernável e difícil. E lidar com poetas vivos ia fazer com que os nossos esforços deixassem de ser críticos e passassem a ser diplomáticos. Quer dizer, toda a nossa energia era para acomodar as emoções e as reações antecipadas de pessoas que ainda podiam muito bem reagir de modo menos agradável. Por falar em esforços diplomáticos, durante o vosso processo, houve em algum momento uma inclinação para, digamos, equilibrar a balança do ponto de vista da inclinação ideológica dos autores, ou de género, enfim, seja do que for. Alguma dessas características não literárias? Pode ter havido no calendário, ou seja, os momentos em que se fizeram alguns ensaios, etc. Mas não havia para nós dúvida em relação aos critérios fundamentais e à inclusão daqueles nomes. Certo. Temos mais uma pergunta. A Raquel Gonçalves também se questiona sobre a ausência de Virgílio e Sofia, mas dizem, acho que já falaram sobre isso. Lourenço Duarte pergunta, estará a própria figura do cânone canonizada? Isso é uma pergunta muito interessante, porque a noção de cânone há muitas noções, há muitas coisas em Portugal que nós invocamos, debatemos, etc., e que são todas importações. Por exemplo, a noção de cânone é uma noção que existe no discurso crítico e que as pessoas há muito lidam com isso. Mas realmente esta urgência em relação ao cânone é uma importação dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é que a noção de cânone se tornou muito violenta porque foi objeto de uma grande luta política. E é objeto de uma grande luta política, ou seja, há um grande combate político que também se exerce no cânone, e o cânone é exatamente o lugar privilegiado para isso. E a noção autonomizou-se desse combate político lá e transformou-se numa coisa planetária, portanto, aliás, é como a World Music. A World Music nos Estados Unidos é aquilo que está na caixa, nas lojas de discos, que não é country, não sei o quê. Está aqui World Music, está a Amália, está o Jacques Brel, está um cantor senegalês, etc. Ou seja, estas designações estão lá por razões particulares, ou de mercado ou políticas, migram para outros lados, como a americanização do mundo parece uma evidência, faz uma espécie de cascata e subitamente está toda a gente a falar do cânone. Certo. Isso é dito também, acho eu, aqui, sim, a certa altura. Só que toda a gente fala muito irada sobre o cânone em Portugal, mas sem ter o combate político a que isso é aplicado, ou seja, está destacado e é uma abstração. Fica tudo... é um combate abstrato, é um combate de sombras, mas o que nós fomos fazer foi tentar repescar a noção e dizer, não, mas a noção tem interesse de um ponto de vista literário, trouxemos cá para baixo. Certo. Ou seja, é por isso que nós dizemos, isto não é um livro sobre o esplendor de Portugal, certo. Isto é um livro de crítica literária, nós quisemos trazer isto cá para baixo. Mas cá para baixo é onde se está bem. Quer dizer, a falar disto. Havia uma outra pergunta. Muito bem, peço desculpa, já descobri. Francisco Brito pergunta, a opinião, ou seja, a vossa, estará condicionada pelo tempo presente, isto é, será inevitável uma tendência para olhar mais para os autores contemporâneos que
que parecem estar em maioria, e menos para autores de outros períodos históricos, como por exemplo Agostinho da Cruz ou Manuel Bernardes? Parece-me uma questão que o intima pessoalmente a si, professor João Figueiredo. Tem a minha cara essa pergunta. O padre Manuel Bernardes é referido no ensaio sobre o Barroco, para que as coisas fiquem claras. Mas há mais escritores contemporâneos do que escritores medievais ou do Renascimento, e portanto é natural que no século XX haja mais nomes sobre os quais se possa escrever do que no século XIV ou no século XV. Portanto, isso é Mas o Frei Agostinho da Cruz podia muito bem estar aqui. Podia perfeitamente. É um grande autor. Sim, sim. Há aqui outra pergunta, que é do Pedro Duarte, e diz: como é que a influência exercida pode deixar de ser contabilizada depois de cumprida? Pelo menos a minha acessão de cânon tem alicerces profundos na influência. Está a considerar uma possível revolução canónica? Pergunta Pedro Duarte. Não, A segunda parte, sim. A segunda parte, a resposta eu acho que é não. Em relação à primeira parte, não sei, João, eu interrompi. Não. Em relação à primeira parte e à questão da influência, não é muito útil descrever a questão da influência em abstrato, mas é muito interessante reconhecer que os poetas que nós admiramos mais e os escritores que nós admiramos mais são muitas vezes não são propriamente substâncias simples, e portanto são os resultados de processos químicos que aconteceram no passado e que eles não controlaram, e é o aspecto que o escritor não controla da influência que é realmente aquele mais estimulante, o que faz encontrar vizinhanças as mais surpreendentes. Num dos ensaios defende-se uma tese também excêntrica de que há um poeta menor do século XIX que escreveu versos que podiam ter sido escritos pela maior parte dos poetas importantes do século XX. É tão extraordinário que um poeta no século XIX tenha conseguido imitar tão bem coisas que ainda não tinham sido escritas. Ana Sampaio pergunta: porquê um cânon feminino separado? Eu acho que isto não foi, é uma confusão, não é? Foi, o que o professor disse foi diferente, foi outra coisa. João, não responda. Bom, Há várias autoras. exato, há várias autoras, como diz bem o professor António Feijó, mas, portanto, não é exatamente assim. Temos ensaios dedicados a Agostina Bessa Luís, Flor Bela Espanca, Fiamasse Pais Brandão, Maria Judite Carvalho, as Três Marias, que referiu mais que Luísa Neto Jorge, exatamente. Mas é justo reconhecer que as escritoras não são muitas vezes tão reconhecidas como a maior parte dos escritores homens, e é justo haver um ensaio dedicado a nomes que por vezes são muito interessantes. E esse ensaio? Vale a pena escrever-os. Ia acrescentar, professor? Ia dizer que esse ensaio sobre o cânon, de mulheres, de autoras, é um ensaio justamente para expor esse tipo de encobrimento de autoras cuja reabilitação parece necessária. Muito bem. Do mesmo modo, o ensaio sobre o cânon homossexual tem esse mesmo propósito. Guilherme Sá pergunta: qual a importância do cânon a nível escolar? Bom, o cânon, não sei. A nível escolar, o cânon é o que sai nos exames, mas evidentemente este livro não vai sair em exame nenhum. É uma lista que não é feita para benefício direto das escolas. Claro que a nível escolar, por razões práticas, mas não só por razões práticas, as pessoas vivem à custa de listas fechadas, o chamado programa. Mas este livro não tem um programa desse ponto de vista.
há aqui uma pergunta de Vicente Fino, que é a seguinte: gostaria de perguntar se a biografia de um autor, seja ele qual for, é indissociável da sua obra ou, pelo contrário, é perfeitamente possível avaliar o conjunto da obra literária sem olhar a questões biográficas. E ele exemplifica: um sacana que escreve bem será sempre um sacana que escreve bem ou será só um sacana? E acrescenta ainda, esta é uma nota, feliz por saber que há ensaios do professor Hélio Alves. Sobre a sacanice, professores, o que é que... Um sacana que escreve bem é um sacana que escreve bem. É isso, não é? O Celino é um sacana que escreve bem. Da mesma maneira que uma pessoa gorda de olhos azuis é uma pessoa gorda de olhos azuis. São dois predicados que são compatíveis. Claro. Wanda Reis pergunta por que não alargar o cânon também aos autores de países africanos de língua oficial portuguesa. São pessoas que gostavam que os professores tivessem trabalhado mais. Sim, mas aliás há um ponto nessa pergunta, porque houve um momento em que nós pensamos fazer uma coisa destas podia ser o cânon da literatura em português. Por exemplo, a literatura brasileira, centralmente a literatura do século XX brasileira, é extraordinária. O autor que escreve em português, que hoje tem mais projeção em países de língua inglesa, em tradução, é o Machado de Assis. Portanto, isso seria muito interessante fazer, mas seria uma coisa muito mais ampla e muito mais vasta, e nós decidimos delimitar a literatura portuguesa. Talvez seja um projeto futuro da Fundação Cupertino Miranda, quem sabe. E acho que não temos mais. Não temos, pois não, Catarina? Não temos mais, sim. Eu não sei se os professores querem acrescentar alguma coisa. Diga, professor. Eu queríamos agradecer o facto de estar cá ter estado. Ora, essa, professor, era o que faltava. Para mim foi um prazer. Nada disso. Eu senti um bocadinho que estava na oral, mas não, foi um prazer. Ora, essa, contem comigo para apresentar coisas que não faz nenhum sentido eu ser eu a apresentar. Contem sempre comigo. Muito obrigado. Eu não sei se é a Ruth que se despede. Certo, sim, eu posso fechar. Eu quer dizer, não posso fazer outra coisa a não ser recomendar o livro, e é isso, e encontramos, é uma pena não podemos ter público aqui, mas enfim, por causa das circunstâncias que todos conhecemos é assim. Foi um prazer, me agradeço muito o convite. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.